Uma boa tarde a todos. Eu agradeço imensamente estar presente na casa, né? O convite, fico muito honrado em recebê-lo e estar aqui, divulgando um pouco dos nossos conhecimentos, dos nossos estudos, ao longo do ano, ao longo do dia a dia, inclusive com as experiências, não só a minha, como de tantos outros irmãos que passam por nós, deixam um pouquinho de sua história, né? Para que a gente possa divulgar, iluminar de certa forma uns aos outros. E como tema de hoje, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. O que seria a candeia? Né? A candeia seria um suporte de algo que vai iluminar. Uma lamparina, uma vela, né? E também o que Jesus quis dizer com isso? Não coloquei a candeia embaixo do alqueire. O alqueire era um instrumento utilizado quando se apagava a vela, colocava o alqueire por cima, ou embaixo da cama, ou embaixo de um suporte, né? Ou seja, quando acender a vela, não colocar a vela acesa embaixo de algo para que essa luz não seja encoberta. Mas o que será que Jesus quis dizer com tudo isso? Né? Aí eu vou ler um trechinho da passagem que diz o seguinte: não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas ela se deve ser colocada sobre um velador. Esse velador é algo muito alto, é um suporte muito alto para poder iluminar toda a casa, né? A fim de que ilumine aqueles que estão na casa. Então Jesus assim o diz, para colocar sobre um velador, para que ilumine a casa. Mas qual casa será que Jesus estava se referindo? Qual é a casa que nós conhecemos hoje como espírita? O nosso próprio corpo. Então, começando do nosso próprio corpo, que é a casa do Espírito hoje, onde nós estamos, nós devemos nos iluminar. Mas como trazer essa iluminação de dentro para fora? É o autoconhecimento. A passagem que Jesus nos deixa, que fala por tantas parábolas, que nós vamos também conversar sobre ela um pouco mais adiante. Por que Jesus falava sempre por parábolas, né? É o entendimento do seu evangelho, o seu comportamento, que ele nos ensina apenas pelo seu comportamento. E assim no dia a dia, onde nós tenhamos oportunidades de exercitar esse ensinamento, nós iluminamos de dentro para fora. E como diz agora, né, pela leitura do nosso irmão que fez aqui, que nós tenhamos um bom ânimo, que nós tenhamos uma esperança, para que a mente tenha uma firmeza de pensamento e que esse pensamento bom cure as nossas células. As nossas células são aquilo que faz parte do nosso corpo, seus mínimos detalhes. Se nós tivermos bons pensamentos, essas células entrarão em equilíbrio e nos trarão saúde. E essa luz de dentro para fora iluminará não só a nossa casa corpórea, iluminará também a nossa casa física, dentro do nosso lar, o altar do nosso lar. E também, por que não, o altar do nosso pão de cada dia, que é o nosso trabalho, seja ele qual for. Seja ele varrendo rua, seja ele capinando, seja ele sendo um professor na sala de aula, seja ele um empresário, seja ele um presidente. Qualquer pessoa, se tiver uma luz interna, ilumina por onde passa. Chico Xavier, por onde passava, levava uma luz tão grande, que pessoas o buscavam com tantos problemas. E a luz que ele trouxe de dentro, que ele próprio cultivou ao longo de décadas e décadas, ele não encobriu. Ele iluminou quem chegasse a ele também, com palavras de incentivo, com abraços fraternos,
com a caridade ao próximo, em auxiliar, seja de qual forma for. O sorriso, um aperto de mão, uma condição monetária que ele tinha no momento. Então essa é a luz interna que nós devemos cultivar. Nós não estamos aqui por acaso. Todas as nossas enfermidades são aprendizados. Nós devemos olhar para dentro e enxergar. O que isso vem nos ensinar? De muitos trabalhadores que mal têm o tempo de se olhar, de olhar para si, de respirar, olhar para sua família, de repente uma enfermidade obriga-o a parar, para que não tenha no futuro uma morte súbita. Então tem algo mais a aprender sobre qualquer enfermidade, seja ela de uma simples gripe, seja ela de algo mais grave, como um câncer. Todas têm o seu propósito. Aqui ainda nós estamos numa casa, no planeta Terra, de provas e expiações. Então nós estamos expiando algo, nós estamos sendo provados a todo momento. E a prova maior que nós temos de Jesus é o ensinamento do seu comportamento que nós tenhamos que cumprir no dia a dia. O amor e a caridade. Essa é a maior prova. Porque, de fato, nós tenhamos que nos desprender, esquecermos de nós, para que nós, sim, realizemos a caridade. De uma forma simples, mas de uma forma pura. Então, a segunda leitura, que diz o seguinte: por que Jesus fala por parábolas? Tem uma pequena explicaçãozinha, né? Seus discípulos, se aproximando, disseram: por que falais por parábolas? E respondendo, lhes disse: porque foi dado a vós conhecer os mistérios do reino dos céus, aos discípulos. Então, aos discípulos, que eram pessoas um pouco mais entendidas, não perante aos homens, mas perante aos espíritos. São seguidores diretos de Jesus. Mas a eles, isso não lhes foi dado. A eles quem? A todo o planeta Terra. Porque aos discípulos foi dado a incumbência de auxiliar na divulgação da doutrina de Jesus, que é o amor e a caridade. Mas a eles isso não lhe foi dado, porque a quem já tem, mais lhe será dado, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, lhe será tirado. Olha que interessante, Jesus é duro, né? Parece que foi escolhido algumas pessoas privilegiadas, mas não. Olha o que ele diz em seguida: falo-lhes por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não escutam e não compreendem. Então a fala de Jesus, há mais de 2000 anos atrás, muitos de nós até hoje não compreendemos. Naquela época os discípulos compreendiam um pouco, e até hoje nós entendemos e nós temos uma interpretação um tanto quanto errada. Então vários homens com as religiões deturparam a palavra reta, ao seu modo, ao seu gosto, e não ao sentido puro. E hoje o Espiritismo vem nos trazer a palavra real, o ensinamento de Jesus no seu dia a dia, a interpretação das palavras. Que Jesus, antes de partir deste plano, disse: deixarei a todos vós um consolador, onde será lembrado tudo aquilo que eu já fiz, e será interpretado de forma simples, e todos entenderão. Então agora é a hora. Nós temos aqui a bússola da interpretação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas então quer dizer que só nós temos a compreensão? Não. Porque e a nossa luz da compreensão vai ficar encoberta? Não. Por onde nós passarmos, a gente poderá levar essa luz a tantas outras pessoas.
assim como Chico e tantos outros já fizeram. E na próxima passagem, explica: não procurei os gentios. Quem eram os gentios? As pessoas que tinham mais conhecimento, as pessoas que eram mais abastadas na época de Jesus. E olha o que diz: Jesus enviou seus 12 apóstolos, após lhes ter dado as seguintes instruções: não procurei os gentios, não entreis na cidade dos samaritanos, mas ides antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ovelhas perdidas. E nos lugares onde fordes, pregai dizendo que o reino do céu está próximo. Quem é dessa parábola que Jesus diz, as ovelhas perdidas de Israel? As pessoas de má índole, as pessoas que não entenderam o cumprimento daqui, que a nossa vida é simplesmente uma passagem de aprendizado, de prova e de expiação. E que essa vida não é uma única vida. Deus não seria tão injusto de dar tanta saúde a umas pessoas e a outras tantas doenças que tinha poucas horas de vida, tantas crianças que nascem doentes, que falecem com poucas horas depois do nascimento. Será que Deus seria tão injusto assim? Não tem algo a mais sobre isso? Então o nosso Evangelho de Jesus, de tantas religiões que foram mal interpretados, agora pode ser divulgado de forma simples e sadia. A nossa luz do conhecimento agora, na casa espírita, ela pode ser divulgada a qualquer pessoa, independente de qualquer religião. Mas ainda assim, muita gente tem preconceito sobre os espíritas. Mas poderei falar sem a incumbência de ser o espiritismo. Falar de forma sutil, fazer a pessoa raciocinar. Se ela assim debater, não precisa esbravejar, tentar forçar o entendimento, que é o que diz Jesus. Não vá procurar aquele que não quer ouvir a palavra. Procura aquele que tem necessidade. Aquele que te busca com o cumprimento de algo, de um pedido de ajuda. Como tantos nós que viemos na casa espírita, por duas formas. A primeira mais simples, a curiosidade. E a segunda, a necessidade. A maioria das pessoas vem à casa espírita por necessidade, por um tratamento, por um entendimento. E assim que melhora, o deixa a casa. Então é necessário que nós continuemos o trabalho. E assim, com o entendimento, com as palestras, podemos divulgar a tantas pessoas a tranquilidade da vida, o segmento da vida após vida. Porque imagina, a pessoa que acredita que só exista uma vida, aquele que perde um filho querido. Imagina nunca mais a pessoa ter a sensação que nunca mais vai ver o filho querido novamente. Ele está ao lado. Muitas vezes orando para Deus, para que a mãe querida ou o pai querido sinta sua presença apenas por um segundo, para dizer: estou aqui, mais vivo do que nunca. E assim poder dar tranquilidade aos pais. Na próxima passagem, que diz: os sãos não têm necessidade de médico. Olha que interessante. Se a gente lê diretamente essa passagem, a gente pensa: quem está doente? Médico? Né? Mas vamos ver o que diz a passagem. Jesus, estando à mesa na casa deste homem, Mateus, vieram muitos publicanos que duvidavam de Jesus, e pessoas de má vida que se colocavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Imagina hoje em dia Jesus sentado à mesa de tantos deputados corruptos, tantos bandidos, tantos assassinos. É a mesma coisa nos dias de hoje. Se Jesus viesse para a terra, ele ia se colocar próximo dessas pessoas,
Mas por quê? E vendo isso, os fariseus disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo escutado, lhes disse: os sãos não têm necessidade de médico, e sim os enfermos. Porque as pessoas estão enfermas na ilusão de acumularem fortunas, na ilusão do ódio, na ilusão da vingança. Então esses são os verdadeiros doentes de espírito, que necessitam de um aprendizado do Mestre, a sua palavra, de um entendimento. Então, como Chico dizia, assim como Emmanuel passou diversos ensinamentos perante Jesus, não existem pessoas más, existem pessoas sem conhecimento, porque não conhecem o amor de Deus. Elas estão nesse estado de euforia, de ódio, de vingança, de ilusão sobre o bem material temporariamente, que nós não sabemos quando nós vamos passar desta vida para o mundo espiritual, e nem eles, achando que a vida é uma só, acumulam fortunas, e quando uma doença bate à sua porta, se desespera, e muitas vezes toda a fortuna acumulada, ela é utilizada para um tratamento, muitas vezes sem solução. Que no mundo espiritual, esta mesma pessoa percebe ilusão de um bem material, onde a verdadeira fortuna está no coração, no amor ao próximo, na caridade, dentro da família, reunido com os seus e auxiliando a quem passa pelo seu caminho. Muitos são os depoimentos dos espíritos com Chico Xavier sobre a ilusão da vida. Estamos todos enfermos, em maior ou menor grau. Se estamos buscando a casa espírita, o auxílio, a ajuda ou o trabalho na casa espírita, estamos tentando melhorar o espírito e não a veste carnal, porque esta é uma passagem, só nos foi emprestada, que amanhã ela ficará neste mesmo planeta, porque o nosso espírito é eterno e o aprendizado também. Chegaremos um dia no mesmo patamar que Jesus, o ser mais puro que se passou na terra, mas até lá nós temos que burilar, nós temos que retirar e aprender e vivenciar todo o ensinamento que Deus quer que nós passemos, que Jesus já passou um dia. Então que nós possamos nessa tarde mentalizar este aprendizado da nossa luz interior, que se ilumina pouco a pouco através do aprendizado das casas espíritas, no nosso dia a dia, e que nós possamos emitir essa luz a todos que estão ao nosso redor, mesmo que não falemos que somos espíritas, porque a pessoa não aceita, mas que sejamos espíritas de coração, tendo a bandeira do amor e da caridade, levando a tranquilidade a quem precisa, a quem busca auxílio. Nós podemos ter uma excelente semana, nós possamos nos preparar para o tratamento da melhor forma possível em oração. Que Jesus possa abençoar a todos nessa casa bendita de oração e auxílio. Muito obrigado a todos. Excelente fim de semana. Muito obrigado.